Abra sua Bíblia, por gentileza, livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo número 7, nós vamos ler a partir do verso 54 até o versículo 60. O tema desse culto é entrega total. Nós estamos, irmãos, dispostos a entregar tudo ao nosso Deus? Olha o que diz o texto de Atos, no capítulo 7, 54. Eu vou ler uma tradução da Bíblia Viva. Os líderes judaicos ficaram ardendo em raiva com a acusação de Estevão e rangiram os dentes de fúria. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou bem firme para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita do Pai, e então disse a eles: olhem, eu estou vendo os céus abertos e Jesus o Messias em pé ao lado direito de Deus. Mas todos se revoltaram contra ele, puseram as mãos nos ouvidos, abafaram a sua voz com gritos da multidão, que arrastou Estevão para fora da cidade, a fim de apedrejá-lo. As testemunhas oficiais, os que jogaram as pedras, tiraram os casacos e puseram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto as pedras assassinas eram atiradas sobre ele, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois caiu de joelhos gritando: Senhor, perdoe, para que não sejam culpados disso. E com isso ele morreu. Queridos, estamos nós dispostos a entregar tudo de fato pelo nosso Senhor? Estamos nós dispostos a fazer essa entrega total a ponto de nos sacrificarmos com a nossa própria vida em amor a Jesus Cristo? Estevão significa coroa. O nome Estevão do grego significa coroa. E Estevão foi o primeiro mártir da história da igreja. Ou seja, o primeiro homem, a primeira pessoa a morrer pela sua fé, a morrer por amor a Jesus Cristo. Nós cantamos um hino que diz: levarei a minha cruz até por uma coroa trocar. O que levou Estevão a morrer? O que levou ele para a morte? Justamente a cruz que ele estava levando na sua vida. O seu discipulado, a sua identidade, a sua proximidade com Jesus levou Estevão a pagar com a própria vida pela fé que ele estava defendendo diante das autoridades judaicas. O verso 54 diz que os líderes judaicos ficaram ardendo em raiva com a acusação de Estevão. Qual foi a acusação que Estevão fez àqueles homens, a ponto deles ficar tão enraivecidos de lançar-se sobre Estevão e matá-lo? Se você ler todo o capítulo 7 de Atos, você vai ver a defesa de Estevão. Estevão faz uma retrospectiva da história do povo de Israel, começando com Abraão, passando pelos patriarcas, pela saída do povo do Egito, os profetas, os reis, e chegando então até Jesus Cristo. E Estevão diz que esse Jesus Cristo, o Messias, foi o que eles rejeitaram e eles mataram na cruz. A acusação de Estevão, com a qual os líderes ficaram enraivecidos, foi: vocês agiram como seus antepassados, rejeitaram o Messias e levaram ele para a cruz. Em resumo, meus irmãos, Estevão ele morre porque ele estava falando e defendendo a verdade. Ele estava defendendo o seu Senhor, o seu Cristo, aquele Cristo por quem ele estava disposto a entregar tudo por amor a Ele. Há uma frase do autor Jim George que diz que toda realização de grande vulto na vida de um homem exige um elevado grau de comprometimento. Amados, eu fico pensando por que Estevão deu a sua vida por Jesus Cristo.
Por que que Estevão, naquele momento, ele não deu ali uma disfarçada e disse: olha, não é bem assim, eu não sou tão crente assim, existe uma maneira de a gente resolver isso de uma outra forma, sem que eu morra? Mas por que que Estevão, ele vai até o fim, ele não nega o seu Jesus e ele morre apedrejado? Porque Estevão tinha, como diz a frase, um elevado grau de comprometimento, não com uma instituição religiosa, não com um grupo religioso, não com um líder religioso, meus irmãos, mas Estevão tinha um comprometimento com o seu Cristo. E percebam que esse elevado grau de comprometimento é o que levou ele a fazer essa atitude, ou ter esse grande vulto, essa entrega total. Se nós olhamos a nossa vida, nós temos que pensar pelo que nós estamos dispostos a entregar a nossa vida. Querido, pelo que você está disposto a se entregar? O que é tão valioso, o que é tão importante, o que é essencial na sua vida, que você está disposto a abrir mão disso, a entregar, a se doar por aquilo? Muitos dão a sua vida pelo trabalho, pela sua profissão. Muitos têm um grande grau de comprometimento com o seu trabalho, com a sua vida profissional. Além de trabalhar as 8 horas diárias, fazem hora extras, final de semana, e sempre que a empresa ou que o patrão solicita, a pessoa está disponível, porque ela tem um elevado grau de comprometimento e ela quer crescer na sua carreira profissional, ela quer ascender na sua profissão, ela quer ter uma condição financeira melhor. Então esse elevado grau de comprometimento faz com que ela pague um preço por aquilo que ela está disposta a dar à sua vida. Sacrificar a sua saúde, sacrificar a sua família, os seus filhos, o seu tempo de lazer. Quando nós temos um grau de comprometimento elevado, por exemplo, com a nossa formação, nós damos tudo. Nós damos toda a nossa energia, toda a nossa capacidade, todo o nosso tempo. Nós varamos os dias, as noites, estudando, fazendo trabalho, fazendo prova, e a gente não vê a hora de chegar ao final do ano para poder respirar um pouco. É esse elevado grau de comprometimento que nos leva a grandes realizações. Quem não se compromete de uma maneira tão elevada, dificilmente vai galgar esses graus elevados na sua história, dentro das suas áreas, seja profissional, seja formação, família, enfim. E aí, meus irmãos, quando nós olhamos para Estevão e vemos que ele deu a sua vida por aquilo que ele acreditava, por aquilo que ele tinha uma consciência, ele tinha esse grau elevadíssimo de comprometimento com Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos, é essa entrega total que nós precisamos desenvolver. Estevão é uma inspiração para nós. Estevão é algo que precisa, irmão, nos motivar. Quem é Estevão? Lá no capítulo 6, nós lemos que Estevão foi eleito ou escolhido para servir as viúvas que estavam tendo alguma restrição na distribuição de alimento. Lá no capítulo 6 de Atos, no versículo número 2, 3, 4, 5, nós vemos a menção de Estevão. Diz no versículo 5 que eles escolheram 7 homens, e dentre eles estava Estevão, um homem excepcionalmente cheio de fé e do Espírito Santo. Então, meus irmãos, pessoas comprometidas com Jesus, elas manifestam a sua fé e o seu comprometimento e a sua dedicação, a sua entrega, a sua dependência do Espírito Santo. Mas lá no versículo número 7, 8, vai dizer que Estevão era um homem tão cheio de fé e do poder do Espírito que fazia milagres espantosos entre o povo de Deus. Estevão, ele não se contentou em apenas servir o alimento para as viúvas. Ele não se contentou em apenas distribuir aquilo que as viúvas estavam precisando para se alimentar. Ele foi além. Ele pregava a palavra de Deus, ele operava sinais e prodígios, ele começou a se destacar por esse grau de comprometimento ou
pela sua entrega total. E é isso, meus irmãos, que nós precisamos aprender com Estevão nessa noite. Aprender com esse homem que nos motiva a esse grau elevado de comprometimento com Deus, com Jesus Cristo, com a nossa congregação, com os nossos irmãos. Nós estamos dispostos a nos comprometer? Nós estamos dispostos a ser Estevão, comprometido, consagrado, a tal ponto de, se preciso for, dar a própria vida por aquilo que nós acreditamos? Quando Estevão fez sinais, prodígios, no capítulo 6, verso 8, diz que alguns homens começaram a ficar incomodados com aquilo que Estevão estava fazendo. Estevão ia até a sinagoga e começava a discutir com os líderes sobre a palavra de Deus. Estevão então anunciava Jesus Cristo e isso começou a incomodar aqueles homens. E aqueles homens contrataram testemunhas, pagaram aquelas testemunhas, para dizer diante das autoridades: olha, o Estevão que vocês estão vendo, ele está pregando contra a lei de Moisés, ele está pregando contra o templo, ele está blasfemando contra Deus. Olha só, meus irmãos, a perspicácia daqueles líderes. Pagaram, subornaram falsas testemunhas para ter o que acusar contra Estevão. E é nesse contexto que Estevão é trazido, então, no capítulo 6, verso 14 e verso 15, diante do conselho. Verso 15 diz: então todo mundo da sala do conselho viu que o rosto de Estevão se tornava radiante como o rosto de um anjo. Estevão era uma pessoa de fato devota e consagrada, comprometida com Jesus Cristo. Diante desse conselho, no capítulo 7, verso 2, Estevão começa a sua defesa. Começa a dar o seu testemunho de fé, que termina lá no Atos capítulo 7, no versículo 53. E quando ele terminou o seu discurso, os homens então colocaram as mãos nos ouvidos e começaram a gritar, porque eles ficaram ofendidos com a verdade. Por que Estevão morreu, meus irmãos? Porque Estevão estava disposto a morrer, pregar, defender a verdade. O que é a verdade? A verdade é Cristo. Ele é a verdade. Então nós aprendemos com esse homem a necessidade, queridos, de nos comprometermos a tal ponto de dar a nossa vida por Cristo, que é a verdade para o nosso ser. Estevão morreu porque ele estava disposto a dar o exemplo de entrega total. Eu disse que ele foi o primeiro mártir da história da igreja, mas não foi o último. Depois de Estevão vieram muitos outros mártires na história cristã da igreja. Inclusive existe um capítulo na história chamado a Era dos Mártires, aonde é registrado por volta do ano 200, 300 depois de Cristo, pessoas que deram as suas vidas por amor ao mesmo Jesus que Estevão agora estava sendo apedrejado. Então o comprometimento de Estevão, ou o exemplo de Estevão, começou agora a provavelmente motivar outras pessoas a não abandonar e não rejeitar o seu Jesus. Eu quero compartilhar com você algumas dessas experiências. Diz assim: além de matá-los, no contexto de Nero, no ano 64, fê-los servir de diversão para o público. Então aquele discípulo, aquele cristão que não negasse a Jesus Cristo, além de morrer, o imperador romano fazia deles diversão para o público. Vestiu-os em peles de animais, para que os cachorros os matassem a dentadas. Homens e mulheres que estavam dispostos a morrer dilacerados pela sua fé. Outros foram crucificados, e a outros acendeu-lhes o fogo ao cair da noite para que iluminassem. As pessoas eram queimadas em praças públicas, tochas humanas, porque eles não negavam a fé. O que é isso, meus amados? Isso é entrega. Nero fez com que se abrissem os seus jardins para que as pessoas pudessem ver aquelas atrocidades. Aí eu pergunto para mim, meus irmãos, não pergunto para vocês: eu estou disposto a fazer isso que esses homens fizeram? Eu estou disposto a entregar a minha vida por aquilo que eu me comprometi com o meu Jesus Cristo? Qual
que era o crime dos cristãos? Diz que o seu crime consistia em se reunir para cantar antifonalmente hinos a Cristo como Deus. Por que aqueles homens eram mortos, aquelas mulheres? Porque eles se reuniam para cultuar a Deus. Para fazer voto de não cometer roubos, adultérios ou outros pecados. Para uma refeição em que não se fazia causa alguma contrária à lei dos homens comuns. Qual que era o crime daqueles homens? Ser pessoas justas, ser pessoas honestas, ser pessoas retas, ser pessoas boas, ser bons maridos, boas esposas, bons funcionários. O texto, a história diz que aqueles homens que se comprometeram a uma vida de consagração com Cristo e por amor a Cristo, eles eram mortos. Um certo homem, quando estava sendo morto, Policarpo, bispo de Sardes, diz assim, olha só o que esse homem disse: vivi 86 anos servindo a Cristo, nenhum mal ele me fez. Como poderia eu maldizer o meu rei que me salvou? Um homem de 86 anos, sendo morto pela sua fé, ele declara: eu servi a Cristo durante todos os meus anos. Jesus não fez nenhum mal a mim, por que eu negaria ele agora? E ele ora, atado no meio de uma fogueira, quando estavam a ponto de acender o fogo. Policarpo elevou os olhos ao céu e orou dizendo, olha a oração daquele homem prestes a ser queimado vivo: Senhor Deus soberano, dou-te graças, porque me consideraste digno deste momento, para que junto aos teus mártires eu possa ser parte do cálice de Cristo. Por isso te bendigo e te glorifico. Amém. Qual foi o fim daquele homem? Morreu queimado por amor a Jesus Cristo. Só mais uma passagem, queridos. Não eram só homens que entregavam as suas vidas, haviam mulheres também. E diz sobre uma mulher chamada Blandina. Porém, a mais destacada de todas as mártires foi Blandina, uma mulher frágil, por quem temiam os seus irmãos. Preste atenção, meus irmãos, naquilo que eu vou falar para você agora. Quando lhe chegou o momento de tortura, mostrou tal resistência que os verdugos, ou as pessoas que a estavam torturando, tinham de se alternarem. Pessoas se alternando para trazer sofrimento àquela mulher. Quando vários dos mártires foram levados ao circo, Blandina foi pendurada num madeiro em meio deles. Então vários homens e mulheres foram levados e ela estava no meio, se destacando. Blandina foi pendurada no meio deles, e dali os encorajava. Ela os encorajava a não negar a sua fé. Como as feras não a atacaram, os guardas a levaram de novo ao cárcere. Por fim, neste dia de tão bárbaros espetáculos, Blandina foi torturada em público de diversas maneiras. Primeiro a açoitaram, depois a fizeram ser mordida por feras, e em seguida fizeram-na assentar-se em um assento de ferro quente. E ainda a encerraram em uma rede e fizeram que os touros bravos a chifrassem. Como em meio de tais tormentos, Blandina seguia firme a sua fé, finalmente as autoridades ordenaram que ela fosse degolada. Amados irmãos, você consegue imaginar o que essa mulher padeceu? Pelo seu grau de comprometimento a Jesus Cristo? O que esses mártires fizeram por amor a Jesus Cristo? Verso 59 de Atos: enquanto as pedras assassinas eram atiradas sobre Estevão, ele orava: Senhor,
recebe o meu espírito. As pessoas apedrejando, atirando pedras em Estevão, e ele dizendo: Senhor, me receba na sua presença. Depois que ele caiu de joelhos, ele gritou: Senhor, perdoe, para que eles não sejam culpados disso que eles cometeram. E ao dizer essas palavras, Estevão morreu porque ele queria dar o exemplo de se identificar com Jesus Cristo. Essas mesmas palavras foram ditas por Jesus lá na cruz do Calvário. Queridos amados irmãos e amigos, qual é o nosso grau de comprometimento com Jesus Cristo? Será que nós conseguimos, a partir de Estevão, entender que é necessário para nós, como discípulos, como seguidores, em grau de comprometimento elevado, estarmos dispostos a morrer na cruz para ser exemplo de entrega, de consagração e de dedicação? Estar dispostos a morrer por Jesus, porque nós nos identificamos a tal ponto que não podemos negá-lo e nem rejeitá-lo. Estar disposto a morrer por Jesus, para que, através da pregação da nossa vida da verdade, se preciso for, a gente pode entregar a nossa vida a Jesus Cristo. Este é o nosso último exemplo, é o nosso último princípio, para como igreja nós possamos cumprir a nossa missão. E esse sétimo princípio é entrega total. Nós como igreja precisamos nos consagrar à oração, precisamos de uma vida de comunhão, nós precisamos exercer o poder e a autoridade, nós precisamos ser usados para fazer sinais e prodígios, dar o nosso testemunho, custe o que custar. Nós precisamos viver uma vida de temor a Deus, a ponto de nós não cultivarmos atos de hipocrisia ou de vida religiosa menos daquilo que Deus queira para nós. Nós precisamos estar dispostos, meus irmãos, a uma consagração, uma entrega total, para que como igreja nós possamos crescer. A partir do capítulo 8 de Atos, a igreja começa a se expandir para fora de Jerusalém. Então, nesses primeiros 7 capítulos, nós encontramos aqui 7 princípios para nós, como discípulos dele ainda hoje. Mas nessa noite, meus amados, o nosso desafio é estar disposto a entregar tudo a Jesus Cristo. Amém? Estevão precisa motivar o meu e o seu coração para uma entrega total. Estevão precisa, meus irmãos, motivar a nós a consagrar tudo a Ele, a nos render completamente a Ele. Um homem que foi escolhido para suprir as necessidades materiais das viúvas, ele vai além, ele começa a ser usado por Deus, ele se torna o primeiro mártir a entregar a sua vida por amor a Jesus e a sua palavra. Estamos nós com essa mesma disposição? Nós temos esse grau elevado de comprometimento a ponto de ter esse êxito espiritual? Estevão, eu já disse, significa coroa. E ele, como primeiro mártir, vem para coroar a sua história de testemunho diante de Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar com esse exemplo. Você está disposto a se render a Jesus Cristo com um grau de comprometimento tão elevado a ponto de, se preciso for, entregar a sua vida a Cristo? Amados irmãos, nós precisamos sair daqui hoje motivados, a partir do exemplo de Estevão, de, se preciso for, sim, entregar a nossa vida a Cristo. Pelo que nós estamos comprometidos? Com o que nós nos comprometemos? O texto vai dizer, e disse, que quando Estevão era apedrejado, as testemunhas jogaram as capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E esse jovem chamado Saulo era tão comprometido também com aquilo que ele cria, que Saulo começa no capítulo 8
perseguir os cristãos para prendê-los, amarrá-los e trazê-los até os líderes para serem castigados. 2 homens comprometidos a ponto de fazer tudo por aquilo que eles julgavam certo. Um estava certo, o outro estava errado. Saulo tinha um grande comprometimento, mas pelas coisas erradas, pela via errada, ou diante da coisa errada. Estevão tinha um grande comprometimento, mas com a causa certa, com a coisa certa, com a pessoa certa, que era Jesus Cristo. Por isso, queridos, com o que nós nos comprometemos? Com o que você e eu estamos nos comprometendo? Não basta somente um compromisso. É preciso esse compromisso com a pessoa, na direção, da maneira certa. E Deus é tão bom que mesmo Saulo comprometido com a causa errada, Deus via esse comprometimento e foi lá e trouxe Saulo para o lado certo. Capítulo 9, Saulo está indo a Damasco prender cristãos. No meio do caminho ele encontra com Jesus, ele se converte, e agora de perseguidor ele passa a ser perseguido, de matador ele passa a ser sofredor, de alguém que castigava os cristãos, agora ele sofria por aquilo que antes ele rejeitava. Por isso, meus irmãos, nós precisamos nos comprometer com Cristo, para que nós possamos estar do lado certo, pagando o preço pela coisa certa. Imagina Estevão entregando a vida dele pela causa errada. Imagina Estevão sendo apedrejado, mas de maneira por algo que era equivocado na sua história de vida. De que valeria para Estevão morrer apedrejado se não fosse pela causa certa? Enquanto Estevão está lá naquele momento, ele olha para o céu, queridos, e ele vê Jesus em pé diante de Deus. Olha que coisa tremenda. A Bíblia diz que Jesus está à destra de Deus, Jesus está à direita de Deus. Temos uma percepção que ele está assentado à destra de Deus, mas naquele momento ele está em pé. Jesus se levanta com expectativa, porque o seu servo fiel estava prestes a estar na sua presença. Naquele momento Estevão levanta os olhos para o céu e diz: eu vejo o céu aberto e eu vejo Jesus em pé diante de Deus. E essa imagem de Estevão, de Jesus, o esperando, o aguardando, deu a ele a convicção de que ele estava morrendo pela causa certa. Ele estava morrendo pelo comprometimento certo. Ele estava entregando toda a sua vida por aquilo que de fato valia a pena. Amados irmãos, queridos amigos, não entregue, não gaste a sua vida pela causa errada, ou pela causa equivocada, ou por aquilo que não vale a pena. Entregue, gaste a sua vida, para que você possa então ser recebido por Jesus na glória à destra do Pai. Aonde estão os Estevãos? Aonde estão aqueles homens e mulheres dispostos a entregar a sua vida por Jesus Cristo? Aonde estão aqueles servos consagrados, comprometidos a viver e a morrer por aquilo que estão vivendo? Amados irmãos, queridos amigos, nessa noite o nosso desafio é sairmos deste culto motivados, inspirados pelo exemplo de Estevão, alguém que viveu por Jesus, amou a Jesus, a tal ponto de entregar a sua vida a esse Jesus. Um homem escolhido para servir as viúvas, mas que serviu com dedicação, que foi além, que realizou sinais, milagres, prodígios. Um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo,
que incomodou aos líderes com a pregação e a vivência da verdade. Amados irmãos, vamos sair daqui dessa noite com essa inspiração de dar a nossa vida, gastar a nossa vida por aquilo que de fato vale a pena, para que a gente não morra pela causa errada, não morra defendendo uma bandeira errada, mas que, se preciso for, a nossa vida possa ser entregue, consagrada por aquilo que de fato é o que nós temos que fazer: entregar a nossa vida por amor e dedicação a Jesus Cristo, para que, ao nosso exemplo, outros possam fazer isso, que os nossos filhos, que os nossos netos, que as nossas crianças, que os nossos jovens possam olhar para nós e ver em nós homens, mulheres consagrados, pessoas de oração, pessoas de fé, a ponto de querer ser e imitar a nossa conduta diante do Senhor. Que nós possamos, como Estevão, inspirar gerações que virão depois de nós para uma vida de consagração e de entrega total. Porque, como igreja, meus amados, nós precisamos essa entrega total, essa devoção completa ao nosso Senhor. Porque Ele fez isso por nós, Ele se entregou na cruz, Ele morreu em nosso lugar, Ele padeceu pelos nossos pecados, e nós temos que ser seus imitadores. Querido, saia daqui nesta noite com este desafio para a sua vida. Saia daqui inspirado por esse homem chamado Estevão, esse homem que foi o primeiro mártir da história da igreja, a receber pedras, a morrer apedrejado, mas com seus olhos para o céu, aonde ele contemplava o seu Senhor de pé, o esperando, de braços abertos, para poder dizer a ele: servo bom e fiel, seja bem-vindo ao seu lugar de descanso. Meus irmãos, esta é a nossa inspiração para esta semana, para esse final de ano: sermos como Estevão, homens cheios de fé, cheios do Espírito Santo, realizar sinais, prodígios, para a honra e glória do nosso Deus. Nós nos comprometemos, Pai, com isso nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças ao nosso Deus.